abertura atmosférica. Sento-me em silêncio no recanto de uma capela antiga, onde o som dos passos ecoa suavemente entre as colunas de mármore e a luz da manhã se espraia por meio das janelas, pintando o chão de tons dourados. Aqui, onde o tempo parece parar e o mundo exterior se dissolve, sinto o peso do meu coração, cheio de perguntas, de desejos e de uma busca interna que me leva ao encontro de algo maior que eu mesmo. Hoje quero invocar o nome de São Paulo, aquele que em um instante viu sua vida transformada por um milagre que o fez passar da perseguição à pregação, da hostilidade ao amor, da escuridão à luz. Sua história não é apenas uma narrativa de um homem, mas uma oração viva para todos nós que, como ele, buscamos uma conversão verdadeira, uma transformação do espírito que nos leva a viver com a graça de Deus e a seguir seu caminho com coragem e alegria. Minha alma, como a de Paulo, precisa ser iluminada, precisa encontrar o verdadeiro sentido da vida, aquela que não se baseia em conquistas efêmeras ou em bens materiais, mas em uma relação profunda com o Criador. Sinto que há algo em mim que me chama para uma nova forma de ser, mais compassivo, mais humilde, mais aberto ao amor de Deus que se derrama em nossos corações. Paulo, que foi um perseguidor antes de se tornar um apóstolo, é um testemunho de como a graça divina pode transformar até o mais obstinado coração humano. E é justamente isso que desejo, que Deus me toque, me transforme e me dê a força de me converter verdadeiramente, não apenas em palavras, mas em atitudes, em escolhas diárias que refletem o amor de Cristo. Agora, com os olhos fechados e a mente aberta, vou ouvir o sussurro do Espírito Santo dentro de mim. Peço que São Paulo, aquele que viveu uma conversão tão profunda, me inspire a reconhecer meu próprio caminho de transformação. Que a mesma luz que o cegou no caminho de Damasco possa iluminar os meus pensamentos, as minhas ações e o meu coração. Que eu possa, como Paulo, dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E que eu possa ouvir a resposta com humildade e coragem. Esta oração não é apenas uma invocação, é um chamado à mudança, uma promessa de que o amor de Deus está disponível para todos os que desejam se converter e viver segundo o seu plano. São Paulo inspira-nos a viver uma verdadeira conversão. Amém. Revelação gradual. São Paulo, antes de ser o apóstolo que pregava o evangelho aos quatro cantos do mundo, era um homem cheio de zelo religioso e de ódio contra os cristãos. Ele, que se chamava então Saulo, era um judeu fervoroso, descendente da tribo de Benjamim e que via os cristãos como inimigos da religião de Israel. Sua vida era marcada por uma intensa perseguição aos seguidores de Jesus Cristo, acreditando que eles desviavam o povo judeu da verdadeira fé. Ele ordenava prisões, aprovava fustigamentos e, em certa ocasião, mesmo participou da lapidação de Estevão, o primeiro mártir cristão. Para ele, os cristãos eram hereges e sua missão era purificar a religião judeu de tais influências estranhas. Mas tudo mudou em um dia que marcou o início de uma jornada de transformação. Estava caminhando para Damasco, talvez com a intenção de perseguir mais cristãos, quando de repente uma luz intensa o envolveu. Uma luz tão poderosa que o deixou cego e que fez com que ele caísse no chão. A luz não era apenas uma presença física, era o próprio Cristo que o iluminava com uma graça infinita. Ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? O nome Saulo era o nome que ele usava antes da conversão, e aquele momento marcou o começo de uma nova vida, uma vida que seria definida por uma nova identidade. Sua mente, antes cheia de ódio e de convicções rígidas, agora era atingida por uma verdade que ele não podia compreender de forma racional. A pergunta da voz não era apenas uma interrogação, mas uma revelação. O que ele perseguiu era o próprio Cristo, que o chamava para uma nova vida. E foi nesse instante que o coração de Paulo se abriu e ele compreendeu que não era apenas um perseguidor, era um pecador que precisava de misericórdia. Aquele que antes odiava, agora estava sob o amor infinito de Deus. Sua vida, antes marcada por fúria e vingança, agora era chamada para uma missão de paz e de evangelho. Quando ele finalmente pôde enxergar novamente, o mundo parecia diferente e não mais como o inimigo que ele buscava exterminar,
mas como um campo de oportunidades para compartilhar a graça de Jesus Cristo. Paulo, que antes estava cheio de orgulho religioso, agora era um homem humilde, cheio de gratidão pela graça que havia recebido. São Paulo inspira-nos a viver uma verdadeira conversão. Amém. O momento da conversão. Era uma manhã ensolarada em Damasco, quando Saulo, ou Paulo, como ele seria conhecido após sua conversão, estava imerso em sua perseguição contra os cristãos. Seu coração era cheio de zelo religioso e de fúria contra aqueles que acreditavam no Cristo. Ele acreditava que os cristãos eram traiçoeiros, que haviam abandonado a verdadeira fé judaica e que estavam corrompendo o povo. Mas, de repente, algo imprevisto aconteceu, algo que mudaria o curso de sua vida para sempre. Enquanto ele caminhava, talvez com a intenção de perseguir mais cristãos, uma luz brilhante surgiu do céu e o envolveu. A luz era tão intensa que Saulo caiu no chão, cego e atordoado. Era como se o próprio Cristo estivesse diante dele, irradiando uma graça tão poderosa que o mundo ao seu redor desapareceu. Ele não conseguia enxergar, mas sentia um calor intenso, como se a própria divindade estivesse tocando seus sentidos. A luz não era apenas uma presença física, era uma revelação espiritual, uma verdade que ele não poderia compreender com sua mente carnal. E então ouviu uma voz poderosa e cheia de compaixão, que ecoava em seu coração como uma melodia de paz e de amor infinito. A voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Era o próprio Jesus Cristo que falava com ele, e o nome que ele usava era o nome que ele carregava antes de sua transformação. Aquele momento foi um ato de misericórdia divina, uma graça que o chamava para uma vida completamente nova. Saulo tentou se levantar, mas sua visão ainda estava turva e o coração estava cheio de perplexidade. Ele não entendia como poderia ser perseguidor de Cristo quando havia passado sua vida acreditando que Jesus era um falso profeta ou um impostor. Mas no instante em que a voz falou, ele compreendeu que estava perseguido por aquele que ele mesmo deveria amar e servir. Era uma revelação que o deixou em choque. O próprio Cristo que ele perseguiu estava diante dele, oferecendo misericórdia e perdão. O impacto dessa revelação foi tão profundo que Saulo, antes cheio de ódio e de convicções rígidas, agora estava humilde e cheio de gratidão pela graça que havia recebido. Ele compreendeu que não era apenas um perseguidor, era um pecador que precisava de misericórdia. Era uma conversão que não só transformava sua vida, mas também o chamava para uma missão nova, a de compartilhar o Evangelho com todos os que precisavam dele. Mas o momento da conversão não terminou ali. Depois daquele encontro com o Cristo, Saulo foi levado para Damasco, onde encontrou Ananias, um cristão que havia sido instruído por Jesus. Ananias, por meio da orientação do Espírito Santo, foi chamado para ajudar Saulo e para curar seus olhos e para abençoar seu coração com o Espírito Santo. Foi então que, pela primeira vez, Saulo foi batizado e recebeu o nome de Paulo, um sinal de que seu coração estava transformado e que ele agora era um instrumento de paz e de evangelho. São Paulo inspira-nos a viver uma verdadeira conversão. Amém. O novo caminho de Paulo. Com o coração aberto e o coração cheio de gratidão pela graça divina que havia recebido, Paulo iniciou uma nova vida. Uma vida que seria marcada por um zelo inabalável pela evangelização e por uma missão que transcenderia todas as barreiras culturais e religiosas. Ele, que antes via os cristãos como inimigos da verdadeira fé judaica, agora se tornava um apóstolo que pregava o evangelho em todos os lugares, mesmo que isso significasse enfrentar o descontentamento de seu próprio povo. A transformação de Paulo não foi apenas espiritual, foi uma mudança radical no seu modo de vida. O homem que antes perseguiu os cristãos agora se tornava um dos maiores pregadores da história da igreja. Ele viajava por terras distantes, enfrentando perigos de todo tipo, mas sua determinação era imensa. Ele pregava nas sinagogas, nas praças públicas e nas casas particulares, compartilhando a mensagem da salvação que havia recebido.
Mas essa jornada não foi fácil. Paulo enfrentava perseguições de todos os tipos, desde a hostilidade dos judeus, que o consideravam traidor de sua tradição, até o descontentamento de alguns cristãos que não acreditavam na sua nova missão. Ele foi preso em várias cidades, exilado de determinados lugares e, em certas ocasiões, quase perdeu a vida. No entanto, mesmo diante dos perigos, Paulo perseverou. Ele não se deixava abater por suas dificuldades. Ao contrário, ele via cada obstáculo como uma oportunidade para testemunhar a graça de Deus. Sua missão estava clara: levar o evangelho às nações gentias. Ele compreendeu que o Cristo não era apenas para os judeus, era para todos os que buscassem a verdade e a salvação. Paulo, que antes via os gentios como estranhos ao plano de Deus, agora via neles uma oportunidade para expandir o reino de Cristo. Ele pregou em Antioquia, em Tessalônica, em Atenas e em Corinto, entre outros lugares, compartilhando a mensagem da salvação e convidando todos a se unirem ao amor de Deus. Mas o que tornou Paulo tão eficaz em sua missão foi o fato de que ele não pregava apenas com palavras, pregava com sua própria história. Ele sabia que sua conversão era uma prova de que ninguém era além do alcance da graça de Deus. Ele sabia que a mesma luz que o cegou no caminho de Damasco poderia iluminar os corações dos que estivessem perdidos. Ele era um testemunho de que mesmo os pecadores mais obstinados poderiam ser transformados pela misericórdia divina. E apesar de todas as dificuldades que enfrentou, Paulo não desistiu. Ele escreveu cartas aos cristãos que havia visitado, oferecendo orientação espiritual e encorajamento para que perseverassem na fé. Suas cartas, como as de Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses e outras, são testemunhos vivos da graça de Deus e da importância da fé em Cristo. São Paulo inspira-nos a viver uma verdadeira conversão. Amém. O legado de Paulo. Após ter vivido uma vida marcada por perseguição, sofrimento e dedicação ao Evangelho, Paulo deixou um legado que permanece até os dias de hoje, um legado de transformação, de coragem e de fé inabalável. Ele não apenas pregou o Evangelho, mas também escreveu cartas que ajudaram a estabelecer fundamentos para a igreja cristã que se espalharia por todo o mundo. Suas cartas, cheias de sabedoria espiritual e de encorajamento, são até hoje lidas por milhões de cristãos em todas as partes do globo. Mas o que torna o legado de Paulo tão poderoso é o fato de que ele não era apenas um pregador, era um homem que havia experimentado uma conversão radical e que havia sido transformado pela graça de Deus. Ele era um testemunho vivo de que ninguém é além do alcance da misericórdia divina. Ele era um homem que, antes de ser chamado por Cristo, havia perseguido os cristãos e, depois de sua conversão, tornou-se um dos maiores apóstolos da igreja. O que Paulo demonstrou foi que a graça de Deus não se limita a um certo tipo de pessoa. Ela atinge todos, mesmo os que antes se consideravam inimigos de Cristo. Ele era um homem que havia cometido erros, que havia se afastado da verdade, mas que por meio da misericórdia de Deus encontrou uma nova vida. Seu legado é uma lembrança constante de que ninguém é além do alcance do amor de Deus. Ouviu-se a voz de Cristo perguntando: "Saulo, Saulo, por que me persegue?" E ele respondeu com um coração humilde e com uma vida cheia de gratidão. Paulo não apenas se converteu, ele se tornou uma testemunha viva da graça de Deus. Ele pregava com convicção, escrevia com sabedoria e liderava com coragem. Ele não desistiu diante dos obstáculos e mesmo quando enfrentava a perseguição, ele continuou a testemunhar sobre o amor infinito de Cristo. São Paulo inspira-nos a viver uma verdadeira conversão. Amém. Conclusão. A história de Paulo é uma prova poderosa de que a graça de Deus pode transformar qualquer pessoa, mesmo os que antes se consideravam inimigos da verdade. Ele era um homem que havia perseguido os cristãos, mas por meio de um encontro com Cristo, ele se tornou um dos maiores apóstolos da igreja cristã. Ele pregou o evangelho com coragem e determinação.
Escreveu cartas que ainda são lidas por milhões de cristandades ao redor do mundo e deixou um legado que inspira pessoas até hoje. Mas o que torna essa história tão impactante é o fato de que ela não é apenas sobre Paulo, é sobre todos aqueles que, como ele, precisam de uma conversão. Ela nos lembra que ninguém é além do alcance da misericórdia de Deus. Ela nos convida a olhar para nosso próprio coração e a reconhecer que, como Paulo, todos somos pecadores que precisam da graça divina para ser transformados. E assim como Paulo, todos nós somos chamados a viver uma vida de transformação, uma vida que não é apenas sobre palavras, mas sobre ações. Uma vida que é marcada pelo amor de Cristo, pela coragem de testemunhar sobre a verdade e pela determinação de levar o Evangelho aos que precisam dele. São Paulo inspira-nos a viver uma verdadeira conversão. Amém. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Inscreva-se no canal para receber diariamente novas orações, mensagens de fé e esperança. Que Deus abençoe sua vida grandemente.